Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, para quem não me conhece ainda, estou falando aqui diretamente de Newcastle, aqui no norte da Inglaterra. Eu mudei para cá já fazem 2 anos e depois de ter morado em Londres, né, por cerca aí de 3 anos mais ou menos, né? E muita coisa mudou de lá para cá, é estranho até falar, né? Eu cheguei na verdade em 2019, mas durante a pandemia eu voltei para o Brasil e tal, e muita coisa mudou na Inglaterra. Para começar, a inflação, né? Depois da pandemia, acho que não foi só aqui, vários países do mundo, no Brasil também, né? Mas nos países desenvolvidos, algo que não era muito comum, uma inflação alta, assim, muita coisa subiu de preço, muita coisa mudou também em relação à política, opinião das pessoas, confiança das pessoas nos governos, diversas coisas mudaram socialmente, né? Mas um aspecto que tem sido muito debatido aqui é a questão da imigração. Esse é um assunto muito sensível, eu sou também, né, suspeito para falar porque eu sou imigrante aqui, mas com tudo isso que aconteceu, né, esse agravamento da inflação e tudo, os preços dos aluguéis subiram bastante, principalmente em Londres, mas no país inteiro, na verdade. E foi esse, inclusive, o motivo que me fez sair de Londres e vir morar aqui. Aqui o aluguel é bem mais barato, né? E muita gente começou a sofrer com isso. Muita gente começou também a associar o aumento das coisas, principalmente de habitação, né, para os preços das casas, tanto para comprar quanto para alugar, por conta do aumento do número de imigrantes. Se não me engano, no ano de 2024, entraram aqui no Reino Unido cerca de 700 mil pessoas. Claro, né, o país não está construindo casas na velocidade que precisa, entra muito mais gente do que sai. Isso tudo ajuda também a aumentar o preço dos aluguéis. E outros problemas também, né, que o governo aumentando impostos. Uma coisa que está acontecendo também no Brasil, que o governo aumenta os gastos, não consegue pagar esses gastos com arrecadação de impostos apenas, não fecha as contas. Acho que a exceção foi no governo anterior no Brasil, mas isso está acontecendo a mesma coisa aqui, né? O governo gasta mais do que arrecada, então o governo vai lá e pega dinheiro emprestado no banco e aí começa a pagar juros, né, no ano seguinte. E isso já vem acontecendo há séculos, né? Então você imagina que paga-se muitos juros. Então, uma das coisas que é muito criticada aqui também é a questão dos benefícios. No Brasil a gente fala, né, do Bolsa Família, tem discussão, né, até que ponto isso é válido, se deveria haver um limite, se deveria ser temporário ou não. Existe essa discussão, mas aqui, pessoal, os benefícios são muito mais generosos. Aqui muita gente não trabalha por opção própria. As pessoas então simplesmente decidem que não querem trabalhar e o governo paga tudo, tudo mesmo, aluguel, comida, todas as contas. Se tiver criança, paga a creche ainda, saúde, tudo de graça, pessoal. É uma coisa assim que é até difícil de entender. E o que acontece é que boa parte dos imigrantes que entram aqui, eles entram para pedir o asilo, né? Dizem ser refugiados de guerra ou de outros tipos de perseguição, né? E o que acontece? As pessoas entram aqui, tem todo um processo, um pedido de asilo, é muito complicado. E a verdade é que essas pessoas, a maioria delas, não trabalha por um bom tempo, né? Então elas causam também um aumento, né, nos gastos do governo, porque o governo sustenta essas pessoas. E são milhares, assim, todos os meses, dezenas de milhares entrando. E é uma situação muito complicada, né, pessoal? Porque existem várias convenções que falam de ter que aceitar esses imigrantes. E as fronteiras estão, na verdade, abertas aqui no Reino Unido, né? As pessoas atravessam vindas da França, hein? É estranho, né? Porque na França já deveria ser um país seguro, né? Mas enfim, não quero entrar nesse mérito, é uma situação muito complicada, um assunto muito complicado, mas o fato é que o governo diz não poder fazer nada e não faz nada. As pessoas continuam entrando, tudo isso vai colocando mais pressão, aumenta os gastos do governo e a população ficando insatisfeita, né? Junto então todos esses problemas que eu falei. Bom, e aí então que chegam partidos políticos, né? E chegam à conclusão de que boa parte dos problemas aí são causados pelos imigrantes, pelo aumento, né, significativo do número de imigrantes entrando todos os anos. Então eles começam também a reforçar essa ideia. Isso chega na população, causa muita insatisfação. A gente começa já a ver alguns movimentos sociais surgindo e é isso que está acontecendo aqui no Reino Unido no momento, né? Diversas coisas aconteceram, né, pessoal? Até ataques, né, terror. Vocês já sabem o resto da palavra, não vou falar. Tiveram, né, crianças que foram, né, infelizmente tiradas desse mundo, muitos ataques, muitas coisas ruins aconteceram, né? E muita gente começou a demonstrar então sua insatisfação. E claro, né, toda força social geralmente é acompanhada de uma força contrária, na mesma intensidade ou até maior. Então, muita gente debatendo contra isso, então protestos, né, publicações nas redes sociais,
medidas do governo tentando combater essas pessoas que estão insatisfeitas aí com tudo isso. Então tudo isso culminou nesses protestos que nós estamos vendo agora, especialmente em regiões onde tem hotéis que estão abrigando esses imigrantes, né, que chegam de barco atravessando da França para cá. Eles são colocados muitas vezes em hotéis até de 4 estrelas, pessoal. Eles ganham tudo de graça, ficam lá nos quartos de hotéis, ganham comida, tem um atendimento médico próprio para eles. Muita gente aqui no Reino Unido está esperando na fila do NHS, né, que é o sistema de saúde aqui, há bastante tempo. E as pessoas se revoltam ao ver que pessoas que acabaram de chegar, esses imigrantes, recebem um atendimento muito mais rápido do que elas às vezes, né? E aí que está o problema, né? Se existem pessoas se aproveitando da generosidade do governo daqui, pessoas que não são refugiados de fato, que é o que muitos políticos aí afirmam também, né? Se tem gente se aproveitando disso, é uma coisa, né? Mas o que acontece é que a população se revolta e eles não querem saber se você é imigrante legal, se você trabalha aqui, se você contribui com a sociedade, se você respeita as leis, né? Eles veem aí casos de criminalidade, quando são cometidos aí por imigrantes, muita gente fica sabendo, e existem estatísticas e tudo mais, né? Então o problema é esse, a generalização. A população se revolta apenas com imigrante. Você é imigrante, acabou, não quero você aqui, você está errado, vai embora. Eles não querem saber, eles não fazem distinção, né? É isso que eu tenho medo, né? Que elas cheguem ao ponto de simplesmente mudar a sua atitude. Porque eu posso falar, desde que eu mudei pra cá, 2015, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. Você sabe, eu não falo inglês perfeito, nem até hoje, né? Às vezes a gente fala uma coisa errada, ninguém nunca, sabe, nunca fez piada, né? Nunca me maltratou de nenhuma forma. Meu medo é esse, que as coisas comecem a piorar. Que as pessoas tenham uma outra atitude, que tenham mais preconceito com qualquer imigrante. E isso pode realmente acontecer, né? Pode chegar num ponto que as pessoas mudem sua atitude. É um povo que aceita muito aqui, pessoal, é muito mesmo. Eles são muito receptivos, os ingleses, né? Tem o jeito deles, são um pouco diferentes dos brasileiros, mas eles são muito receptivos mesmo. Dificilmente outros povos, até mesmo aqui na Europa, aceitam tão bem os imigrantes quanto aqui, mas isso está começando a mudar. Claro, ainda não é nada perceptível assim, né? Pelo menos não na minha realidade, aqui onde eu moro, no meu trabalho, nem nada. Mas a gente começa a ver isso nas redes sociais. E uma coisa que eu já comecei a ver aqui também é a questão das bandeiras, né? Porque juntando tudo isso que acontece, né, pessoal, todos esses problemas que eu falei, protestos e tudo mais, qualquer coisa acaba virando notícia. E aí teve um caso de uma pessoa que tinha colocado uma bandeira do Reino Unido, né, uma bandeira aqui do país, na casa dela, a bandeira do país dela na casa dela. Eu que sou imigrante, isso daí eu tô do lado do inglês. O que aconteceu? Um imigrante se ofendeu com a bandeira. Eu não consigo nem imaginar o porquê, mas mandou, na verdade não foram alguns, né? Não sei se era um bairro que tinha bastante imigrantes, não sei como é que é. E pediram para essa pessoa, então, para esse inglês, tirar a bandeira do país dele de dentro da casa dele. Isso é um absurdo, né? E aí isso virou notícia, né? Essa pessoa, esse inglês deu entrevista. Isso virou notícia em rede nacional, que realmente é um absurdo, né? E aí, pessoal, começou esse movimento. Então surgiu um grupo de pessoas aí, né, crescente, apoiado por políticos também, que começou a incentivar, né, colocação de bandeiras em tudo que é lugar, bandeiras da Inglaterra, do Reino Unido. E isso está acontecendo, eu já vi aqui, eles colocam em pontes, em vários lugares já começam a aparecer as bandeiras. E isso se tornou um símbolo dessa luta, dessas pessoas contrárias à imigração. Então olha que absurdo que chegou, um símbolo nacional, né, agora está sendo atribuído a algum grupo de pessoas, e outro grupo de pessoas que também mora aqui, supostamente deveria ser contrário a isso. Eu acho absurdo. Se eu escolhi morar aqui, eu tenho que também ter respeito pelo país que me acolheu, né? Então eu sou, desse ponto eu tô a favor dos ingleses aí, né? Mas o que eu não quero, e o que eu sou completamente contra, é o preconceito contra os imigrantes. Que o país mude sua postura contra os imigrantes que estão aqui trabalhando, estão aqui contribuindo, né? Eu sou a favor que a lei seja respeitada. Então existe lei de imigração, vamos respeitar a lei. Aqui no canal eu falo muito de imigração, eu incentivo a imigração, mas sempre a imigração legal, dentro da lei, com visto, né, com a cidadania europeia, que se você tiver, as coisas certinho, né, pessoal? Queria deixar então aí o campo aberto para vocês compartilharem sua opinião aqui nos comentários, dizendo o que vocês acham sobre isso, se vocês tinham ficado sabendo dessa crise que está começando aqui no Reino Unido, todos esses protestos, esses conflitos.
E é isso aí, até mais.